Estúdio improvisado, que tem uma parte do que eu estou preparando aqui no novo apartamento, como estúdio para gravação de vídeos. Eu já estava cansado de gravar em off, estou com a barba por fazer, estou aqui arrumando a área de escritório para trabalhar, mas eu tô aqui para falar do elefante branco dentro da Sala de Cristal, chamado Emília Pérez. Esse filme estreia no Brasil em 6 de fevereiro. Quando você estiver vendo esse vídeo, ele está estreando no circuito nacional. Vai estrear primeiro nos cinemas, depois na Netflix. E aí? Eu quero, antes de mais nada, deixar claro que eu não estou com o ranço do brasileiro Pacheco, que acha que Ainda Estou Aqui é o melhor filme do mundo. Na verdade é. Não tem filme melhor que aquele. Não, tô zoando, tá? Eu tô começando a ver os filmes indicados ao Oscar 2025 agora. E eu não vou comparar Emília Pérez com Ainda Estou Aqui. Porque não tem comparação. O filme brasileiro do Walter Salles é muito melhor. Então eu tô aqui para falar do filme, que é uma produção francesa, com uma protagonista espanhola, duas coprotagonistas que são norte-americanas, e a coadjuvante, que é mexicana, que podia ser indicada ao Oscar e não foi, porque a Netflix decidiu investir nas outras atrizes que tinham maior visibilidade e maior nome, e por isso, também por isso, a única que dava representatividade mexicana ao filme não foi indicada. Eu não vou aqui ficar revisando do que se trata Emília Pérez, porque vocês já sabem o que é esse filme. É a história do traficante, ou do líder dos grupos de narcotraficantes, que acaba fazendo a transição para uma mulher e decidiu reformular sua vida em função disso. Só que esse filme é problemático. Como ele é problemático? Porque, para começo de conversa, e eu não sei se eu falo dos pontos bons do filme, que são as atuações da Zoe Saldana e da Carla Gascon, e a Carla Gascon Carla Sofia Gascon, ela está merecidamente indicada a melhor atriz. Eu não sei se eu começo falando dos pontos bons, porque depois eu só vou macetar. E, de novo, não é ranço nem perseguição. O filme não é bom. Ele só está indicado ao Oscar, ou tem tantas indicações ao Oscar, por causa de um fator. A grana que a Netflix está jogando em cima de Hollywood inteira. Quem está em Los Angeles sabe muito bem que a impressão que fica é que a Netflix comprou Los Angeles inteira, comprou todos os grupos de publicidade, todas as empresas de marketing para promover Emília Pérez. E a Netflix sempre fez isso na sua tentativa e obsessão de conquistar o Oscar de melhor filme. Na minha modesta opinião, o filme que mais merecia, o filme da Netflix que mais merecia vencer o Oscar máximo, foi Roma. Roma não ganhou o Oscar de melhor filme, em algo que particularmente eu considero um roubo. Agora, se a Netflix ganhar por Emília Pérez o Oscar de melhor filme, é um roubo pior do que Shakespeare Apaixonado ganhar de O Resgate do Soldado Ryan no Oscar de 99. Consegue ser pior, porque, pelo amor de Deus, não é que Emília Pérez seja um filme ruim. Ele é um filme decepcionante. Porque quando você vê um filme sendo indicado a 13 Oscars, você espera receber uma história, uma produção que seja digna, que justifique essas 3 indicações. Como é que esse filme foi indicado a melhor montagem, sendo que a montagem dele é horrorosa? Tem erros de montagem gritantes, sequências, cenas que foram invertidas na sequência no corte final. Como é que um filme desse pode ser indicado a melhor montagem? O roteiro é tão raso quanto uma lâmina de Gillette. O roteiro de Emília Pérez é problemático no terceiro ato. É um filme que, ao longo da história, vai adicionando os seus conflitos que, no final, não são resolvidos. Tem situações no filme que são jogadas e colocadas na proposta ao longo da trama que são simplesmente ignorados e esquecidos no final do filme. Não se resolve. Simplesmente não se resolve. Falando do problema de montagem, alguns personagens se teletransportam para situações apresentadas no filme. E isso é muito problemático. Muito. Numa categoria técnica, não poderia acontecer. Voltando para o roteiro. Ele é bem raso. O terceiro ato é muito raso. No meio do filme você já sabe o que vai acontecer no final. Quando eles colocam determinadas situações, não é difícil
concluir, ó, essa cena vai terminar desse jeito. Não existe o fator surpresa. Existe no final uma certa correria para que as coisas sejam resolvidas ou para que a trama central seja resolvida. E isso faz com que você tenha a clara impressão de que você foi feito de trouxa. É um filme que, para quem tem um pouco mais de visão, para quem consegue elaborar as tramas e sabe o que vai acontecer, porque ele é altamente intuitivo na sua proposta narrativa, ele se torna cansativo. É uma angústia. Ele é realmente cansativo. A palavra é cansativo. Ele me cansou bastante para terminar. Eu tive dificuldades em terminar Emília Pérez porque vinha a decepção, vinha o cansaço, vinha o desgaste por ser uma história muito rasa. E, assim, de novo, a melhor coisa que esse filme tem são as interpretações da Zoe Saldana e da Carla Sofia Gascon. Sobre Selena Gomez, Selenita Tude Gomes. Ela é uma boa atriz, mas realmente o grande problema dela é o sotaque. Como ela não sabia falar espanhol, o sotaque dela foi muito criticado, e a dificuldade dela em falar espanhol afetou a interpretação dela. Estamos falando da mesma atriz que foi justamente indicada ao Globo de Ouro por Only Murders in the Building. Ela não é uma má atriz. Ela só foi escalada para um personagem que foi reescrito para ela, que ela não conseguiu entregar o melhor dela por conta da dificuldade linguística, da dificuldade cultural, e isso comprometeu a atuação dela no filme. Isso deve comprometer também o Oscar da Carla Sofia Gascon como melhor atriz. Porque não adianta ela entregar uma atuação que está acima da média, que num papel difícil, complexo, porque é ela quem interpreta o mesmo personagem do processo de transição. Poderia ter escalado um outro ator para representar o Miralles na fase dele como Miralles, mas isso não aconteceu. Então o papel dela é difícil, é complexo. E no final das contas ela vai ser prejudicada por um roteiro que é qualquer nota, que se resolve de qualquer jeito, com as resoluções óbvias, e o mais grave de tudo, até o personagem da Emília Pérez, o personagem central, foi mal escrito. Porque, para quem não sabe, a Emília Pérez lá no México não foi essa pessoa empática, amável, solícita, que tentava fazer a reformulação também dos seus aspectos morais. Ela é o contrário disso no mundo real. E a impressão que fica é que a transição dela serviu muito mais também para transacionar a personalidade do que efetivamente ter o destaque ou a evidência, a luz, jogar a luz para as questões complexas dessa transição. Aprofundar a questão, discutir o tema com maior seriedade e menor superficialidade. Mas não, é como se o Miralles se transformasse em uma outra pessoa completamente diferente a partir de um processo de lobotomia ou de transferência de personalidade de cérebro. No final das contas, Emília Pérez não serviu nem para lacrar, porque nem mesmo a comunidade trans abraça o filme, porque o filme retrata o processo de transição de gênero de uma forma superficial e desconectada com a realidade. Aliás, o filme também é criticado por não ser conectado com a realidade dos mexicanos. O povo mexicano está massacrando a Emília Pérez porque ninguém foi consultado para saber aspectos culturais dessas pessoas. O povo não foi ouvido. As vítimas do massacre que o narcotráfico promove não foram ouvidas. E tudo isso acaba se refletindo na narrativa do filme, na estética do filme, na trama que o filme conta. E como isso é infeliz para quem gosta de cinema, como isso é infeliz para o povo mexicano, como o povo mexicano foi mal retratado nesse filme. É uma pena, é uma lástima e, insisto, não é porque o Ainda Estou Aqui está indicado a melhor filme internacional, não é porque nós temos um representante brasileiro no Oscar. Emília Pérez é um desserviço. Ele não é um filme sistematicamente ruim. Ele é um filme decepcionante pela grandiosidade que foi jogada com ele, e ele não é um filme grande, ele é um filme pequeno. As principais cenas foram gravadas dentro do estúdio, pouquíssimas cenas externas, e tudo foi representado com a artificialidade de um diretor que realmente não foi buscar as informações referentes à obra que ele ia apresentar ou sobre a história que ele ia contar com quem mais interessa.
com os mexicanos. Aí fica difícil. Pensa num diretor norte-americano querendo contar a história do futebol brasileiro, querendo contar a história do Pelé num filme, sem consultar jogadores brasileiros, sem consultar familiares, sem consultar ninguém. Ele simplesmente foi com as informações que ele tinha. A impressão que fica é que esse roteiro de Emília Pérez, que essa história, que essa construção, foi escrita pelo ChatGPT utilizando como base os dados da Wikipédia. Não houve pesquisa de campo, não houve pesquisa a sério para poder entregar uma história que fosse diretamente conectada com aquilo que deveria ser, com a representatividade do povo mexicano, com aquilo que deveria ser como justiça para um povo que é marginalizado pelos norte-americanos, ainda mais agora que temos um novo mandato do governo Donald Trump, que tem no tema do narcotráfico algo muito sensível, porque foram mais de 100 mil pessoas que desapareceram por causa desse crime, desse cenário de crime. Essas pessoas não foram consultadas, as pessoas que ficaram, os filhos, mães, pais, os familiares das vítimas não foram consultados, não houve pesquisa histórica, não houve nada, o diretor só foi com aquilo que ele sabia ou acreditava que sabia. É o tal negócio, quando se tem a presunção de acreditar que sabe daquilo que está falando, acaba vindo algo muito errado. Insisto, eu juro que eu assisti Emília Pérez sem aquela ideia preconcebida do, bom, é o concorrente do Ainda Estou Aqui e eu tô com ranço dele. Não, mas as comparações foram inevitáveis e no final não dá para comparar os dois. Ainda Estou Aqui é um filme muito melhor do que Emília Pérez. Mas assim, com léguas de distância. Só que não deve ganhar o Oscar de filme internacional, porque o lobby da Netflix é pesadíssimo. A gente tem que entender que o Oscar não é para o melhor filme, não é para aquele que tem o maior mérito artístico ou técnico. O Oscar, há muito tempo, é um grande lobby. Infelizmente. E é preciso cair uma hecatombe na Terra para que Emília Pérez não vença de melhor filme internacional. E digo mais, não será surpresa se Carla Sofia Gascon roubar o Oscar da Demi Moore, porque, particularmente, por mais otimista que eu esteja, é muito difícil a Fernanda Torres vencer a Demi Moore como melhor atriz, mas fiquem de olho na atuação da Carla Sofia Gascon e não será surpresa se esse filme for eleito como melhor filme sem merecer. Se isso acontecer, é um escândalo, na minha opinião, tão grande, no mínimo tão grande, quanto a vitória do Shakespeare Apaixonado em 1999. O que já foi uma merda, porque esse filme ganhou de ninguém menos que O Resgate do Soldado Ryan em 99. É isso, esses são os meus centavos sobre Emília Pérez. Estreia no Brasil em 6 de fevereiro. Recomendo que você assista para tirar suas próprias conclusões. Eu acredito que todo mundo que tem Netflix vai assistir, seja pela curiosidade ou seja pelo objetivo de fazer a comparação com Ainda Estou Aqui. Mas, de forma indiscutível, o filme do Walter Salles é muito melhor. Se você gostou, se inscreve, deixa o like, compartilha. É isso. Eu sou Eduardo Moreira, deixo um grande abraço para todo mundo e até a próxima.